Olá, amigos. Estamos de volta para mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade, com a nossa co-irmã, a TV Prevê, TV Brasil Prevê. Ele está de volta. Agradou tanto que nós pedimos que ele retornasse. Conosco, mais uma vez, Edgar Miguel. Como vai, Sidney? Eu mando um abraço a todos que nos ouvem. É uma alegria estar aqui novamente. Muito obrigado. Um dos assuntos que mais nos intranquiliza, e a gente não para muito para pensar, porque senão fica assim uma sensação desagradável, não se sabe a resposta direito, mas quem não tem medo da morte? E por que será que temos medo da morte? Essas e muitas outras perguntas vamos fazer agora para o Edgar. Quem sabe ele nos traz assim algumas ideias, algumas novidades, alguns pontos de vista diferentes para a gente poder refletir melhor sobre o assunto. Edgar, fora de dúvida que as pessoas se preocupam muito com a morte, mas elas se colocam num cantinho lá e preferem não tocar no assunto. Há, inclusive, algumas civilizações que evitam a palavra morte. O indivíduo passou, desapareceu, partiu, mas não se fala o termo morte. A morte é para se ter medo mesmo, Miguel? De forma nenhuma, Sidney. De forma nenhuma. Esse medo quase irracional que a gente tem, né? E você fala que a gente pensa muito, mas evita muito. Você vê que, né? Eu acho que a gente devia pensar mais na morte. A morte devia fazer parte do nosso cotidiano, como de fato faz, né? É apenas uma transição? Apenas uma transição. Tão simples que nós sabemos, muitos nem percebem que ocorre, significando que ela não dói, que muitas vezes ela é imperceptível, e isso nós temos relatos comprovados de que é assim. Então, nós precisamos investigar o nosso medo e descobrir por que ele existe. Tanto é que eu acho que nós pensamos pouco na morte, devíamos pensar mais, porque ela é um fenômeno absolutamente natural, como sabemos, como o levantar do sol todos os dias, e ninguém se preocupa com o levantar do sol todos os dias. Eu concordo com você e acho que nós deveríamos nos preparar cotidianamente, Sim. Até mais de uma vez por dia. Isso. Mas isso não é assim um pouco mórbido? Eu diria que não. E você? Eu também concordo que não é mórbido. Eu acho, Sidney, que o Cristo ele inaugurou uma nova época em muitos aspectos, mas também sobre esse aspecto com a questão da sua ressurreição, né? E a doutrina espírita, ela trouxe racionalidade, explicações, comprovações de que, e me permita fazer uma brincadeira, já podemos matar a morte. Ela pode ser ressignificada com muita tranquilidade. Na verdade, eu discordo que a gente tenha medo da morte. A impressão que eu tenho é que nós temos medo de outras coisas e que nós atribuímos à morte. Talvez os efeitos, os encontros que vamos ter. André Luiz costuma dizer, em uma das suas obras, que de tantas vezes que chegamos ao plano espiritual e levamos muitas fubecadas lá e passamos por transições, problemas, medos, que parece que nós criamos um condicionamento negativo e não queremos passar de novo por essa transição. Será que é isso? Eu acho que isso entra também, como se fosse um trauma, né? Me traumatizei com aquela dor. E você lembrou bem, André Luiz, no prefácio do Nosso Lar, ele diz que o grande acontecimento do seu desencarne foi um encontro com a própria consciência. E esse encontro com a verdade, esse encontro honesto com a realidade real de si mesmo, muitas vezes, Sidney, pode ser assustador. Eu suspeito que este seja o grande medo. O grande medo. Eu me encontrar comigo. Um medo que talvez também não seja necessário, mas que a gente tem por falta de hábito, talvez, de
estar frente a frente, encarar frente a frente a realidade com tranquilidade. Eu ouvi uma palestra há poucos dias de Arthur Valadares, em que ele, de uma maneira visionária, ele diz que nós vamos chegar a um momento em que a morte vai ser assim, tão natural, como sendo fazendo parte da vida, mas parece que esse momento está distante ainda, porque até o animal tem medo da morte, ou pelo instinto de conservação, ou porque foi difícil encontrar a oportunidade de viver aqui. Isso também acontece com o homem? Eu penso que sim. E você fez uma grande referência, Arthur Valadares é uma grande referência. Eu penso que um dia realmente isso não será nem assunto de discussão mais, a morte, mas eu acho que é um futuro ainda distante. Mas o instinto de conservação, ele é um fator importante e necessário, né? É como se fossem duas forças, né, Sidney? O instinto de conservação que nos impele a nos mantermos nessa escola da existência corporal. Proteger o organismo, Proteger o organismo, uma coisa atávica, né? Uma coisa que vem lá dos animais e que é absolutamente necessária. É uma medida protetiva, né? Esse medo não é patológico, esse medo é necessário. Mas ele se transfere, né? Como se a vida fosse essa existência. E é isso que a gente precisa superar, Sidney. A vida é muito mais ampla que isso. Ela contém essa existência. Nós não vamos ter tempo para você me responder, mas esse ponto que você tocou é muito importante. Sim. Porque todas as religiões, exceto talvez as hindus, algumas orientais, todas dizem que a vida é só esta aqui. Você está dando uma dimensão maior, dizendo que se a gente considerar que esta aqui é apenas um período da vida total, talvez a gente passe a pensar de outra forma. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e, além desta pergunta que eu fiz para ele, eu vou pedir ao Edgar que comente, já que ele citou aqui um trechozinho da introdução do livro Nosso Lar, um alerta que André Luiz nos faz a respeito da experiência que ele encontrou, e ele ao mesmo tempo nos avisa para que a gente não cometa o mesmo erro que ele cometeu, para que valorizemos melhor a nossa vida. Não saia daí. O assunto parece assim um pouco fúnebre, mas é necessário. Precisamos falar nele para, pelo menos, diminuir o medo da morte. Voltaremos já já. Você pode ajudar a manter os serviços filantrópicos do SEAC se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com a sua contribuição, nós recebemos o valor calculado do ICMS sobre as compras efetuadas e você concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça o seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de cupom fiscal com CPF automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione prazo indeterminado. Pronto! Agora você já está ajudando a assistir diariamente 1.125 pessoas através de nossos projetos na periferia de Bauru, no albergue noturno e na própria sede do SEAC. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com a nossa equipe. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Estamos de volta. Despertar com Edgar Miguel. E para não perder tempo, já vou perguntando, Edgar. Todas as religiões espiritualistas que acreditam que nós continuamos vivos além da morte, não cogitam de que esta vida seja apenas um pedaço, um trecho de toda a vida. Parece que esse ponto é fundamental para que a gente possa diminuir
ou até perder o medo da morte? A explicação e a comprovação que a doutrina espírita traz sobre a reencarnação, né, que são as vidas sucessivas, é uma explicação que eu considero irrefutável, né, Sidney, porque ela explica todas as grandes questões das diferenças, das desigualdades sociais e individuais aqui que a gente vê na nossa sociedade. Aliás, eu não consigo imaginar, né? Eu era muito pequeno quando essas diferenças começaram assim... Te perturbar. Me incomodar. E eu perguntava para as pessoas, e somente no limiar da puberdade é que eu fui começando a entender melhor. Parece que ela traz a explicação. Como você pode explicar, por exemplo, que nasce uma criança sem uma perninha, com síndrome de Down, uma criança autista? Ela não fez nada de errado nesta vida, mas bem a doutrina espírita diz que pode ser, não é uma coisa matemática, pode ser que ele tenha tido um problema muito sério, um vício, uma falha muito grave na vida anterior para justificar a vinda aqui. Mas continuemos com o seu raciocínio. Sim, então, na verdade, quando a gente olha a encarnação, a gente percebe que ela é uma metodologia pedagógica do Pai para nos permitir e facilitar a evolução. Transforma-se em palavras mais simples, que você sabe que nossa plateia não é composta assim de grandes intelectuais. São pessoas como eu, assim, simples, que querem entender um pouco melhor. Trocando em miúdos. Troque em miúdos. Cada encarnação, cada existência é um dia na escola, na grande escola da vida. Excelente. Né? Então, assim, se o nosso destino é a felicidade, e a evolução, né? O desenvolvimento pleno de todas as nossas potencialidades, nós estamos aqui para aprendermos a sermos felizes. Então, a encarnação coloca o sequenciamento dessas experiências. Então, o que eu não fiz em uma, poderei fazer em outra. O que não aprendi em uma, poderei fazer em outras. Você acha que isso aí pode diminuir o medo da morte? Sem dúvida. Porque, veja, quantas coisas, oportunidades eu perdi e desencarno amanhã, né? Perdi ou não aproveitei. Terei na próxima. Quantos sonhos a gente tem aos 80, aos 90 anos, Sidney, ou aos 20 e logo depois desencarnamos, que nós vamos realizar amanhã? Eu estou com 76 e estou com uma vontade danada de aprender a pilotar um avião, de aprender um outro idioma. Eu sei que não vou ter tempo para isso, porque naturalmente eu desencarno aí no máximo daqui a uns 10 anos, no máximo. Mas você tem razão, porque não é o fim. Não é o fim. E se você olha para dentro de si, e se todos nós olharmos, a gente vai ver uma ânsia imensa de fazer coisas, né? De realizar, né, Sidney? De aprender, de ser piloto, ou de aprender uma língua, ou de encontrar alguém de novo. Tudo isso é possível. Isso também. Se não foi possível durante 60 anos encontrar pessoa querida, pessoa amada, eu já tenho visto casos assim maravilhosos de idosos encontrarem a sua alma gêmea já numa idade bem avançada. Mas eu queria voltar um pouquinho, Edgar. Você fez uma citação aí de André Luiz, de Nosso Lar, e há uma frase que Richard se utiliza em uma das palestras, e eu havia me esquecido dela, e ele me relembrou. Quando André Luiz, eu não sei se é na introdução ou no prefácio da obra, acho que o prefácio é de Emmanuel, na introdução de Nosso Lar, diz assim: minha gente, quanto tempo eu perdi, tomem cautela, porque se eu soubesse metade do que eu sei agora, a minha vida aí na Terra teria sido outra. Esse lamento não é assim um linguajar que nos traz assim alguma, eu não sei se conforto, prudência ou medo
porque você falou que há um receio de a gente encontrar-se consigo mesmos. Será que do jeito que eu estou, não que eu sou, que eu estou no momento, vai me agradar quando eu encontrar-me comigo mesmo do outro lado? Eu preciso dar um passo antes para expressar o que eu entendo da sua colocação, que é importantíssima. Nós precisamos ressignificar o erro, Sidney. Desde a Idade Média, o erro, o inferno, o pecado foi utilizado como um cabresto para que a gente fizesse menos bobagem. Um cabresto eficiente. Você sabe que o medo reprime e é útil em determinadas épocas da nossa maturidade. Mas eu acho que nós amadurecemos um pouco e não precisamos mais do medo como algo coercitivo, como algo que nos impeça de caminhar. Nós já podemos refletir, nós já podemos pesar vantagens e desvantagens em relação a nós mesmos. E o medo, no meu entendimento, precisa ser ressignificado como sendo uma falha no aprendizado, como sendo um degrau até para eu aprender. Você sabe o quanto a gente aprende com o erro. O erro nos indica que aquele caminho não é bom, então há outro. O erro nos indica que é preciso tentar diferente. Ele não é algo que necessariamente, na verdade, que nos inferiorize. Ele é apenas sinal de uma ignorância momentânea no processo. Que pode ser consertada. Porque sou eterno, imortal, pode e será consertado. Eu terei outras vidas? Eu terei sempre outras oportunidades. Mas falando nessa questão das oportunidades, isso não provoca um certo acomodamento? Não deveria. Eu vou ficar tranquilo nesta vida aqui, eu vou ter outra vida, se eu não faço na outra. É assim? Essa colocação foi feita na própria codificação, né? Não deveria. Por quê? Porque quando eu atraso o meu aprendizado, eu atraso a minha alegria. A minha felicidade. Tenho liberdade? Sem dúvida. Posso querer aprender daqui a 200 anos. E as condições talvez não sejam as mesmas? Elas serão mais desvantajosas necessariamente. Porque o torniquete não para. Não para. Se eu posso aprender hoje e não aprendo, não quero aprender, decido não aprender e sou livre para tal, necessariamente eu terei condições não tão favoráveis, né? Então, assim, não é vantajoso essa espera. Agora, a questão do erro, Sidney, voltando só um pouquinho. Jesus coloca para todos os pecadores a instrução não peques mais. Está correto? Mas antes disso, ele faz uma colocação importantíssima que eu acho que a gente não repara. Ele disse assim, vai e não peques mais. O ir, porque nada se perde nas colocações do Cristo, siga, levante, caiu, levante. Errei. Busca acertar. Quantas vezes? Até acertar. Então, prossiga. O erro é aprendizado. O erro faz parte do autoconhecimento. O erro é como se fosse aquela experiência de uma avaliação na escola, onde você tirou 0 ou tirou 3. O que você deve fazer diante disso? Estude. E faça outra prova para tirar 10. Edgar, nós vamos fazer um pequeno intervalo que temos aí um patrocínio institucional, mas no próximo bloco eu quero que você me diga qual a diferença entre o medo que nós temos aqui como espíritas das consequências dos erros que cometemos e as ameaças, os medos das outras religiões, as ortodoxas. Será que tem alguma diferença? Se eu errar, se eu fizer besteira, vou sofrer as consequências depois da morte? Já já ouviremos essa resposta.
Estamos de volta para mais um bloco do programa Despertar de hoje com Edgar Miguel. E como sempre, quando o entrevistado tem muito a oferecer, quando a entrevista é agradável, o tempo voa. Edgar, temos que gastar esse restante de tempo aí com algumas perguntas que eu não consegui fazer ainda. Se eu for católico e pecar, eu vou para o inferno. Da mesma forma, os irmãos evangélicos alertam-nos para evitar o erro, para que tenhamos um lugar melhor no plano espiritual ou além desta vida. O espírita não fica muito diferente. Eu estou aqui para pagar dívidas, estou aqui para me reconciliar com meus inimigos. É claro que os três estão errados, né? Porque estamos aqui para evoluir. Mas no frigir dos ovos, essa ameaça de que se eu não me comportar direito, eu vou encontrar uma situação desagradável, eu vou ser jogado lá, sabe-se lá direito que lugar que é, mas como sendo um cão perdido, assim, sem saber onde está depois da morte? Não, 1000 vezes não. Né? O próprio Cristo, nem foi exatamente a doutrina, né? O próprio Cristo diz que nenhuma ovelha se perderá, né, Sidney? Então, como é que eu vou, porque eu errei, matei 10 ou 20, eu vou eternamente sofrer, se nenhuma ovelha se perderá? A doutrina, que eu considero uma lente de aumento sobre o Cristo, ela vem nos dar mais elementos coerentes e racionais para a gente entender que, sim, os nossos enganos, os nossos erros terão consequências, não castigos. Consequências. E essas consequências vão nos reorientar na direção da harmonia, na direção do conhecimento, do bem de nós mesmos. Mas no final das contas não dá na mesma? Se eu errar, eu vou para uma situação difícil. Nós espíritas falamos do umbral, das furnas. Errou, vai pagar. Sim. Não está tudo igual? Existe uma única diferença. É que não será para sempre. Essa é a grande mudança, né? O inferno falava de penas eternas, né? Os pecados capitais da grande doutrina católica fala de penas eternas, né? E nós não, né? Nós entendemos, inclusive, baseado no nenhuma ovelha se perderá, mas também no que a gente estuda a respeito da reencarnação e da justiça divina, das características do Pai, não pode haver uma pena eterna. O que você entende por reencarnação? São vários tomos de um mesmo livro? Vários dias na escola, sabe? Em diferentes posições, recapitulando o que eu não sei, aprofundando o que eu não aprendi totalmente, e até que aconteça dentro de cada um de nós aquele desenvolvimento pleno de todas as grandezas que o Pai colocou dentro de nós. Mas a ignorância, de uma certa forma, não ameniza um pouco as consequências daqueles que não conheceram a reencarnação? Nós sabemos que não se pode cobrar de quem não aprendeu, né? Então, a pessoa que não tem consciência do bem e erra, ela tem uma condição de análise completamente diferente da pessoa que já sabe que aquilo é um erro, né? Saber ou não sobre a reencarnação, no meu entendimento, não faz muita diferença em relação às consequências dos nossos atos. Quer dizer que temos atenuantes e agravantes. Sempre. Se a justiça humana já considera assim dolo e culpa, imagina a justiça divina, né, Sidney? Então, com certeza, todos os nossos atos, inclusive o suicídio, entra na questão do agravante e do atenuante. A transição dói morrer? Os espíritos nos dizem que na maioria das vezes não. Tanto é que nós temos... Não gostei desse na maioria, porque eu estava pensando que todos éramos iguais assim, iríamos dormir e acordaríamos num lugar gostoso. Nem sempre é assim? Nem sempre é assim. Os espíritos nos falam que a gente morre conforme a gente vive. Opa!
Então é o caso de eu dar uma analisada na minha vida para depois reiterar essa análise do outro lado? Sim. E aí você me deu a chance de fazer uma diferenciação entre morrer e desencarnar. Opa! Né? Eu penso que desencarnar é facílimo. O corpo para de funcionar, pronto. Eu não tenho mais uma roupa um uniforme de trabalho para estar nesse plano, ok? Tá. Então, não há o que fazer. Morrer, para mim, é muito mais difícil. Porque morrer, nessa ótica, significa sair dos papéis, deixar as funções, desapegar da cena. Então, eu não tenho mais a função de pai, a função de mãe, a função de funcionário, a função de espírita. Essas funções que eu ocupo dentro da sociedade, elas desaparecem. Há um cronista, ele é o repórter da Rede Globo, que fez um trechozinho e dizendo assim, de repente, o livro que eu estava escrevendo, parei no meio. A compra que eu ia fazer, não posso fazer, eu morri. Aquela carta ficou no meio do caminho. Aquele projeto que eu tinha para desenvolver, como que é isso? Não dá para alguém avisar a gente? Acho que é melhor que não, né, Cid? Melhor não? Eu não sei se a gente suportaria. Eu peço tanto a Deus para me dar um avisozinho, para deixar as coisas arrumadas para minha família, viu? A prudência diz que a gente tem que estar sempre de malas prontas, né? Edgar, isso que é difícil. Edgar, a conversa, como sempre, agradável. Eu agora publicamente convido-o para voltar, porque nós temos muita coisa para conversar. E despeça-se, né? E aproveite e pergunte para o pessoal se eles perderam um pouco o medo da morte. Bem, eu agradeço muito essa oportunidade de a gente estar falando sobre um tema que eu considero fundamental na vida, né? Saber do final deste trecho para poder viver bem esse trecho. Eu espero que quem nos ouve, Sidney, fique bastante incomodado, na verdade, com o assunto e comece a se preocupar com ele de uma outra forma. Porque o medo pelo medo não serve para nada. Mas se eu usar o medo como alavanca para investigar, me conhecer e conhecer o assunto, aí sim nós teremos um grande aproveitamento. E eu espero que seja assim com todos. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pela sua audiência. E na próxima semana estaremos de volta com mais um programa Despertar, sempre com um tema do seu interesse. Muito obrigado e até lá.